Eu também aprendi uma coisa muito importante que envolve Tiago 2, que complementa isso que a Joyce Meyer está falando aí na Bíblia. Essa Bíblia é uma Bíblia comentada pela Joyce Meyer. Nessa reflexão, a Joyce está falando que a contenda, a intriga, leva a fofoca, leva a julgamento das outras pessoas e que todos nós somos pecadores. E que, assim como está escrito em Tiago 2, a misericórdia sobrepõe a justiça. Dentro disso, já que todos nós somos pecadores, em Apocalipse 12 está escrito que o diabo nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Isso quer dizer que ele nos acusa com a mentira? Não, ele é o pai da mentira, mas ele nos acusa com a verdade. Que por falta de conhecimento, de entendimento da palavra, nós mentimos diariamente, mesmo quando achamos que não. Quer ver um exemplo? Um exemplo clássico para nós que somos capixabas é quando a gente marca alguma coisa com alguém e a gente não vai, a gente descumpre a nossa palavra. Na maioria das vezes a gente combina as coisas, se compromete com as pessoas e a gente não cumpre aquilo que nós estamos falando. Isto pra gente é mudar de ideia, mas na verdade é uma mentira. E eu aprendi que o diabo ele está lá o tempo todo nos acusando daquilo que nós mesmos fazemos. E aqui em Mateus 12, 36 e 37 está escrito assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. O diabo ele nos acusa, ele nos condena com aquilo que nós mesmos fazemos, nós mesmos falamos, e ele está certo nisso. E Deus é Deus da verdade. Não há nada injusto, não há nada imperfeito, não há nada mentiroso que resiste à presença de Deus. E aqui fala de passagem que ainda vai acontecer. Não adianta vir com um pensamento de Sabrina, Jesus já levou sobre si pecados e dores. Olha aqui o que está escrito em Tiago 4, 14 e 15. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então é se o Senhor quiser. Quando vamos combinar algo com alguém, quando vamos nos comprometer com alguém ou com qualquer coisa, qualquer pessoa, nós temos que falar se Deus quiser, se o Senhor permitir, porque tudo cabe a Ele. A gente não sabe, imprevistos podem acontecer. E sim, vamos ser acusados de mentirosos caso o imprevisto aconteça. E é tão sério essas acusações que o diabo faz de dia e de noite a nosso respeito, que ele usa a própria palavra contra nós. Porque ele fala, que por nossas palavras nós seremos absorvidos ou condenados, jogando assim sobre as nossas vidas situações ou consequências daquilo que nós mesmos estamos fazendo. E algumas vezes a gente pensa, Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor está fazendo aquilo? Essa é a clássica permissão de Deus, Ele permite. Por quê? Claro, todas as coisas vão contribuir para aqueles que o amam, mas Ele permite porque Ele é justo. E Ele é justo, seja com a gente, seja com o diabo, seja com os anjos, com quem for. Deus não deixa de ser justo. Veja o que está em Provérbios 19, 22. Diz assim: o que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. E aqui está o início da chave daquilo que nós precisamos fazer e apresentar ao Senhor para que essas acusações do diabo venham ser sanadas, canceladas, derrubadas sobre as nossas vidas. Em Tiago 2,8 está escrito assim: se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Deus espera que amemos as outras pessoas como a nós mesmos, em atos de quê? Misericórdia. E aqui entra Tiago 2, 12 e 13, que fala assim: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Que lei? A lei real. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas aí talvez você esteja assim: Sabrina, misericórdia, eu tenho muitos atos de misericórdia. Não é qualquer misericórdia, é a misericórdia verdadeira. Aquela que não vê benefício próprio,
não quer retorno para si, glória para si mesmo. E aí nós precisamos nos analisar e devemos orar ao Senhor. E eu aprendi essa oração, que fala assim, que nós temos que apresentar ao Senhor e pedir: Senhor, se eu tive na minha vida algum ato de misericórdia verdadeiro, em nome de Jesus, eu peço que toda sentença diabólica do nosso acusador seja retirado neste momento. Se o Senhor concorda, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E veja o que aconteceu comigo antes mesmo de eu chegar nesse conhecimento, né, da misericórdia sobre o juízo, né, de um testemunho, uma pregação, uma palestra que estava sendo dado, conferindo com a Bíblia e pedindo discernimento ao Espírito Santo. Eu estava no supermercado e tinha duas mulheres na minha frente no caixa. Uma estava passando uma compra e a outra estava com 2 itens na mão, uma carne e um feijão, e eu atrás dela. Só que essa pessoa que estava na minha frente e atrás da outra estava olhando para essa primeira com um olhar meio triste, zangado também, aparentemente. E eu estava ali observando. Quando ela foi passar os 2 itens dela, faltou R$1 e pouco. Ela estava com R$7. Faltou R$1 e pouco. E ela deixou a carne. E eu falei: não, tá tudo bem, você pode levar, eu vou pagar para ela. E ela foi, passou, agradeceu, foi embora. E o cara do caixa falou assim para mim: se ela tivesse me tratado bem, eu teria pago esse R$1 e pouco para ela. E eu falei para ele que eu conseguia entender como ela estava se sentindo, por que ela estava agindo assim. Imagine você ter dinheiro para levar 2 coisas, ou melhor, uma, porque eu teria que deixar outra. E a pessoa na sua frente tá ali, não tá fazendo conta, tá passando tudo o que quer. Imagine ela tendo que lidar com esse sentimento, talvez uma sensação de fracasso. E no outro dia eu fui buscar a Sara na creche, e chegando nessa informação, nessa oração que eu deixei aqui para vocês, eu fiquei assim: Senhor, eu já tive algum ato de misericórdia verdadeiro perante o Senhor? De verdade? Porque às vezes a gente tem tantos atos de misericórdia e lá na frente a gente fala: mas eu fiz isso aquela vez para fulano. Mas naquele dia eu ajudei assim, olha só o que fulano tá fazendo agora. E neste instante, essa mulher passou na calçada da creche da minha filha. Eu olhei para ela, eu arregalei o olho, eu me senti tão grata com Deus. E eu fiz essa oração. E eu fiz essa oração pedindo a Deus para que, se eu tivesse tido um ato de misericórdia verdadeiro, que ele então tirasse toda a sentença, se ele concordava, que ele dissesse o amém dele lá em cima. Foi lindo da forma como Deus falou comigo, como ele me ensinou. E aí isso é motivo para ficar fazendo oração de misericórdia? Também. Mas mais ainda é pra gente tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente combina, com as coisas que a gente declara e não cumpre, porque estamos sendo acusados com a verdade.